Uma boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos, amados irmãos e irmãs, hoje, com a graça do bom Deus, reunidos em família, reunidos nesta fraternidade, o qual Deus nos suscita a viver fielmente a sua palavra, temos a graça de acolher dois irmãos, Ricardo, e Ângela, mas acolher também um coração novo, Acolhemos vocês que representam para nós não só o seu fundador, Isaías, mas todos aqueles consagrados nesta comunidade. Também nós, com os nossos corações escancarados, rasgados nessa quaresma, queremos acolher carinhosamente a vocês. E nesse dia, nessa noite especial, onde nos colocamos à disposição de Deus, nos abrimos aquilo que Deus quer nos falar, aquilo que Deus quer forjar em cada um de nós, nesse chamamento, é preciso invocar sobre nós a ação divina, para que, despojados de toda a nossa realidade humana, de míseros intelectos, de um racionalismo muitas vezes cruel, para abrirmos os nossos olhos espirituais ao discernimento do Santo Espírito. Para falar de Deus, tem que pedir o auxílio de Deus, porque é Ele que nos fala, e da mesma forma é Ele que nos faz entendê-lo, pela unção do Santo Espírito. Por isso eu convido que, de pé, como soldados em ordem de batalha, prontos a ouvir o seu chamado, possamos invocar o Santo Espírito de Deus. O nosso trabalho, o nosso projeto de hoje, a gente havia convidado a comunidade de Coração Novo para vir nos ajudar nesse projeto, na pessoa do Isaías. Só que comunidade é isso, gente, Comunidade é um corpo. Cada membro é diferente, mas cada um tem a sua importância. E o Isaías está acamado, É uma virose, Está com uma virose, então ele não pôde vir, mas ele nos deu a honra de receber a Ângela e o Ricardo hoje, para a gente fazer esse bate-papo. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da comunidade de Coração Novo, que a gente conhece o Isaías, tão conhecido, tão aclamado, As pessoas conhecem tantas músicas do Isaías, conhecem as pregações do Isaías, mas a gente muitas vezes conhece a pessoa do fundador e não conhece como é o trabalho da comunidade, como é que esse trabalho se desenvolve. Então nós pedimos para que eles viessem, que nós como comunidade, a gente tem que fazer essa troca, A gente tem que ter essa dinâmica de nos apresentar, de nos doar, cada um para o outro, de nos ajudar sempre, Então hoje nós vamos falar sobre família e comunidade. A Ângela hoje vai falar agora um pouquinho, vai se apresentar, como é o trabalho dela. Primeiro, deixa eu começar pelo início. O que é Coração Novo? Por que comunidade Coração Novo? Então, boa noite, Meu nome é Ângela. E o que é comunidade Coração Novo, Depois eu falo um pouquinho de mim, Depois eu me apresento melhor, Então, na verdade, a comunidade não começou como uma comunidade, Como o trabalho de vocês aqui. Nós começamos com uma missão. O Isaías, como vocês conhecem, ele como cantor, pregador, mas hoje ele dedica muito mais os trabalhos de ser mesmo o fundador, E ele começou em 2002, numa sala na Penha, alugou uma sala para poder fechar contrato de shows que ele fazia na época. E a comunidade ela começou porque foram chegando pessoas que, tocadas pelos shows que o Isaías fazia, as palavras que ele já dava naquela época, iam até lá para poder rezar junto com ele. E assim foi se formando um grupo pequeno e deu-se o nome de Missão Coração Novo.
Coração novo, porque Isaías já tinha isso no coração. A palavra também de Ezequiel, né? De 36, 26, dar-vos-ei um coração novo, que é a promessa de Deus, um coração novo para a humanidade. Então, a gente também entende que Deus nos quer reconciliados entre nós, cada um com a sua história, cada um com a sua vida, né? E através da reconciliação você tem um coração novo, né? Então, basicamente, o nosso carisma é o carisma da reconciliação, é o que a gente prega, é o que a gente busca, é o que a gente busca viver na nossa comunidade, né? Querer um coração novo para a humanidade, para nós e para a humanidade também. E o papel da Ângela nessa comunidade? A Ângela é uma mulher casada com o Fabrício, já vamos fazer 5 anos de casado. E hoje eu sou uma aliançada, né? E ajudo hoje na administração da nossa obra, né? Hoje já somos como uma comunidade, ainda não reconhecida pela igreja, mas sim reconhecida pela igreja, porque temos vários amigos sacerdotes que celebram na nossa casa, temos uma capela autorizada, o próprio cardeal já esteve algumas vezes conosco, até depois de nomeado cardeal já esteve conosco na nossa casa, celebrando os 10 anos de Engenho Novo, que hoje a nossa casa fica no Engenho Novo, no bairro do Engenho Novo. E o meu trabalho basicamente é esse, ajudar na administração da casa, junto com a Anne, que hoje é administradora. Eu também cuido dos eventos, né, assessoro o Isaías e os eventos da comunidade. Você trabalha em outro lugar ou você trabalha só na comunidade? Eu trabalho fora, trabalho numa multinacional, na área de telecomunicações, de TI, né, trabalho na área comercial e trabalho na comunidade, então, e trabalho em casa. Tripla jornada. Além de ter a tua vida profissional, você ainda dedica o seu tempo, né? Isso. A sua missão, a sua vocação. Exatamente. Na comunidade. Você falou que você é aliançada. Uhum. O que é ser aliançada? Então, nós temos um caminho que você conhece a comunidade como a gente chama de amigo, a pessoa que chega, que diz que quer conhecer a comunidade, quer começar a caminhar com a comunidade, né? E tem todo um processo a seguir. Tem a etapa de discernimento, que aquela pessoa já começa a se deixar formar pela comunidade, tem as nossas formações às terças-feiras. E depois nós temos a etapa de discipulado, né? E depois a etapa de aliançada. A aliançada são aqueles que fazem a promessa de ser coluna de oração para sustentar a vida da comunitária. Nós somos os que sustentamos a vida comunitária. Através da oração e do serviço. Exatamente. Então, vocês dedicam a sua vida, assim, independente de vocês trabalharem fora ou não. Vocês têm o tempo de vocês para sustentar a comunidade de alguma forma, de oração e de serviço, seria isso? Nós dizemos que a nossa vida, ela precisa ser comunitária, ser comunidade, né? Não é só quando eu estou na comunidade é que eu sou comunidade. Eu sou comunidade 24 horas. Né? Eu não tenho essa separação. Agora eu sou uma profissional, agora eu sou comunidade, agora eu sou família. A minha vida é a comunidade. O carisma, ele está impresso no meu coração, no meu jeito de ser. E isso precisa ser refletido na minha família, nas minhas relações pessoais, nos meus amigos, que não são da igreja, e principalmente na minha profissão. O carisma, ele precisa refletir nessas minhas relações. É ser testemunho, né? Você precisa ser esse testemunho vivo de que você é a comunidade, né? Você vive a comunidade. Exatamente. Você falou que é amigo, né? Então, a pessoa conhece a comunidade, aí ela vai... numa relação de amizade mesmo, né? Você vai chegando, vai conhecendo, e a partir do momento que suscita no coração ela participar da comunidade, aí sim que ela começa a fazer o caminho para chegar na aliança. Seria isso? Isso, exatamente. Ela chega como um amigo, como uma pessoa que está chegando, está querendo conhecer como é que funciona, né? E aí Deus também vai vendo a vocação, se é a vocação para aliançado ou não. Nós temos pessoas que estão na comunidade há 10 anos conosco, caminhando, e não são aliançados, são nossos amigos, que é como um colaborador, né?
são amigos, trabalham muito, doam sua vida, vivem o carisma, mas não se sentem o chamado de ser aliançado, de ser um consagrado. Na verdade, você tem que saber que quer ser, né? Tem que ter afinidade com o carisma. Não é uma doação mesmo, né? Uma identificação, vamos dizer assim. Né? Você precisa viver aquilo também, né? Porque se não estiver incutido, você não tem como viver, como você disse, as 24 horas no seu trabalho, você não vai ter como transmitir, né? Então você precisa viver aquilo realmente para você poder ser aliançado. Né? A gente, por exemplo, no meu caso, eu fui aliançada em 2004, foi a primeira turma de aliançados da comunidade. Eu fiz parte dessa primeira turma, mas devido a alguns problemas que eu tive, depois eu posso partilhar para vocês, eu tive que sair em 2007. Eu fiz minha carta de renúncia, saí da comunidade, e porque eu tinha um processo de nulidade ainda tramitando dentro da igreja. E na época apareceu meu marido, já estou contando a história, apareceu meu marido, que é hoje meu marido, Fabrício, e eu fiquei 8 meses discernindo se realmente era para namorar o Fabrício ou não, já que eu ainda tinha um processo de nulidade e eu tinha uma aliança com a comunidade. Então, na época, eu discerni o namoro e tive que fazer a minha renúncia. E agora, então, passaram-se 7 anos para eu voltar a ser uma aliançada. Tem 2 meses hoje que eu estou como aliançada novamente. Mas nesses 7 anos eu não fiquei afastada da comunidade, porque o carisma ele já fazia parte da minha vida. Eu não era uma aliançada, eu passei a ser uma amiga, né? Mas trabalhando, servindo a Deus, sabia da minha vocação. Eu esperei, deu tempo para que, se o meu marido, se o meu chamado era como casal, ser aliançado, né? Depois o Ricardo vai contar a história dele com a esposa dele. Mas o meu marido, ele discerniu que ele não tem vocação para ser aliançado. E eu sou aliançada. Então, eu tomei a decisão de voltar, de retomar a minha aliança com o carisma, a forma espiritual. Porque a gente sabe da força da consagração. A força espiritual da uma consagração. E como é que fica a família, nesse caso? Porque você disse que o seu marido ainda não discerniu, né, ainda não se identificou com o carisma da comunidade. E como é que fica a sua relação com a sua família? Assim, a doação, tanto para a comunidade e tanto para a família. Como seria isso? Então, eu e meu esposo, a gente conversa bastante. Hoje, para estar aqui, eu pedi permissão para ele, né? Então, não é sempre que ele caminha junto comigo. Na maioria das vezes ele vai, nas outras ele não fala que não quer ir, e eu peço para que ele me envie. Então a gente procura viver dessa forma. Da mesma forma, hoje a comunidade, após 12 anos caminhando, ela está muito mais madura nessa relação de entender que também existe aliançados casados, de entender a necessidade de ser família. Porque no início da comunidade, o único casal que tinha era a Patrícia e Isaías. Então, Patrícia, ela sofreu muito com isso, porque da ausência do Isaías. Mas hoje, na comunidade, nós somos vários casais. E nós também temos aliançados solteiros. E eles entendem a necessidade do casal estar junto. Então, eu não saio muito em missão meio de semana, por exemplo. Final de semana, uma vez ou outra eu saio, a não ser que Fabrício queira ir comigo. Mas quando nós temos os congressos na casa, temos os eventos que nós fazemos internos, as formações, os dias da graça, as nossas convivências, ele sempre procura estar comigo, né? A maioria das vezes. Então, mas há um acordo entre marido e mulher. Então, a vida em comunidade não é abrir mão da sua família. Não. A família tem que estar sempre em comunhão com a vida comunitária, né? Exatamente, né? Se como tem o marido, tem irmãos também, né? Tem
E a gente precisa saber dosar isso, né? E também eles entendem a nossa vida, porque na comunidade, para que você faça uma aliança, você precisa ter a assinatura da sua família, a liberação da sua família, e ela vai entender que muitas das vezes você vai estar ausente, mas é melhor presente do que estar presente e estar com a cabeça longe, né? Estar ausente. Então a gente consegue dividir um pouco, né? Como eu falei, também o mais difícil é você viver o carisma dentro da sua casa. Então, é o primeiro chamado, é viver o carisma dentro da sua casa, da sua família, e eu diria que é o chamado mais difícil, né? De você manter essa espiritualidade e levar para dentro da sua casa, né? E aí você tem que ser comunidade também em casa, né? Você tem que ser principalmente em casa, principalmente, né? Em casa. Porque são os que te conhecem verdadeiramente, né? Onde você não tem máscaras, onde você é o que você é. E você precisa ser isso. Não dá para você viver uma coisa em um lugar, né? Ainda mais que sendo consagrado, né? Você não pode viver uma coisa num lugar e vivendo outra coisa dentro da sua própria casa. Você precisa ser autêntico nos dois lugares, né? Nas duas situações que você viver. Então, assim, eu entendi que tem um acordo mútuo, né? Tanto da vida consagrada quanto da sua família, né? Cada um cede um pouquinho e você tem que viver em harmonia com os dois lados. Sim. Seria isso, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui do Roberto. Como é a vida de oração de um aliançado? Então, hoje na comunidade, a gente diz que a nossa vida é uma eterna oração. Então, nós hoje fazemos a Lectio Divina e também temos a Liturgia das Horas. Fazemos as laudes, a hora média e as vésperas. E essas são basicamente assim, o que o nosso estatuto diz que a gente precisa fazer, ter de oração, que seria o mínimo de oração de um aliançado, vamos dizer assim, né? E cada um vive a sua vida como pode e como consegue fazer também suas orações, né? Eu, por exemplo, eu trabalho, então eu não consigo fazer a hora média, às vezes eu não consigo fazer vésperas também, eu vou fazer as completas com meu marido em casa, às vezes já na cama querendo dormir, né? Mas a gente sempre escuta do Isaías que a nossa vida precisa ser oração, trabalhar e rezar. Não parar 3 horas do dia para rezar. Uma vida corrida como a nossa, por exemplo, como a minha, hoje ainda é impossível. Eu gostaria muito de acordar de madrugada para rezar, mas eu ainda não consigo. Então, muitas das vezes, durante o meu dia de trabalho, ou no metrô, ou no carro, ouvindo uma pregação, ouvindo oração, é o momento que eu tenho de intimidade com Deus, às vezes no trânsito. Então, não tem, assim, muito mais para dizer para você o que eu posso fazer. É procurar viver uma intimidade com Deus o tempo todo, 24 horas do meu dia. Uma vez eu li num texto do Isaías que ele dizia que a comunidade buscava ver uma vida mergulhada na oração. O que é essa vida mergulhada na oração? É exatamente o que eu estou te falando. É o dia todo na oração. Aquilo que você está trabalhando, está cozinhando, está orando. Ah, tá, isso. Está varrendo em casa, está orando. Está dirigindo, está orando. Você não precisa necessariamente parar para fazer oração tradicional, vamos dizer assim. Sim. Mas é ter uma ligação, né, de oração, uma constância de oração, diariamente, né? Em tudo que você faz é clamar o Espírito Santo, né? Uma vez eu ouvi dueto também. Tudo que você vai fazer, clama o Espírito Santo antes, né? Toda a sua vida, né? Você vai atender alguém na porta da sua casa, clama o Espírito Santo. Você vai ver seu filho, dar comida para o seu filho, clama o Espírito Santo, né? Então, a vida de oração, a sua vida precisa refletir aquilo que você é, aquilo que você vive. E a gente pode trazer isso até para a própria comunidade eclesial, né? Não só para a comunidade
de vida comunitária, né? Mas também até para as pastorais, né? Essa vida de quem trabalha nas pastorais, de quem trabalha na igreja, também tem que ter uma vida dessa mesma forma, como exemplo de vocês, né? Porque não é nada impossível. Você está me dizendo que você consegue trabalhar, consegue ser dona de casa, ainda consegue doar a sua vida como consagrada, aliançada, que seria mais, você assina, posso dizer comparadamente assim, não sei se eu estou sendo, mas você assina um contrato, que é para você ser fiel àquela sua dedicação na oração. Quando muitas vezes, dentro da igreja, na sua vida paroquial, a gente não consegue ter essa responsabilidade. A gente, às vezes, assume o trabalho e não leva tanto empenho como vocês consagrados conseguem levar. Mas isso não é impossível, né? Isso é mais, pelo que você está falando, é mais de doação, é mais de vocação. Então, isso é possível também fazer dentro da própria comunidade eclesial, né? Sim, acredito que sim. Acredito que a gente fala que é conversão, né? Uma conversão, ela é diária, né? Então, a partir do momento que a gente tem uma igreja convertida, que as pessoas se propõem a se converter, a olhar seus olhos para Jesus, para a vontade de Jesus na sua vida, você consegue caminhar. Claro que tem um dia ou outro que é mais difícil, né? A gente esbarra com as tribulações, com problemas no trabalho, e que você passa o dia corrido e você muitas vezes não consegue fazer a metade daquilo que você planejou, né? Mas a igreja, ela precisa ter esse olhar, né? Como a igreja somos nós precisamos ter esse olhar diferente para a vontade de Deus na nossa vida. Isso é cada dia. Posso falar para você, hoje eu sou uma consagrada, sou uma santa. Não, eu estou em caminho, né? Em busca de santidade na minha vida, de viver uma vida em santidade. Por isso, eu dependo desse carisma, né? Eu entendi que eu dependo desse carisma para buscar essa santidade. Tem pessoas que vivem na paróquia, vivem buscando a santidade, não tem um carisma próprio, tem um carisma, né, o jeito dela viver. Mas eu dependo do carisma da reconciliação, porque eu preciso reconciliar cada dia com a minha vida, com a minha história, para eu poder buscar melhor a Deus. Foi um caminho que você buscou para alcançar a tua santidade, é o teu exercício de santidade. Sim. A gente teve aqui o exemplo da Ângela. Obrigada, Ângela. Se você quiser continuar aqui, você também pode continuar. Mas a gente vai chamar o Ricardo também, que ele também é da comunidade, e ele tem uma experiência um tanto diferente da Ângela de inserção na comunidade. E que nós temos chamados diferentes, né, de conversão. Além da conversão, que a Ângela nos partilhou, que é uma conversão diária, né? Que nós precisamos ter essa conversão diária, o chamado também é diferente, não é, Ricardo? Este é o Ricardo, ele também é da comunidade Coração Novo, e o chamado dele foi um tanto diferente do da Ângela, né? Aliás, o chamado da minha vida para Deus, ele é totalmente diferente, basicamente, de todos da comunidade. Eu nunca fui de igreja, eu comecei a minha caminhada em 1995 num grupo de oração jovem, na paróquia de São Brás, em Madureira, e a partir daí nós fomos chamados para fazer a aliança de casais, e nós participamos da aliança de casais durante 16 anos. Sendo que nesse meio tempo, né, a criação das nossas filhas foi feita na igreja, e a minha filha mais nova, ela se tornou musicista, começou com teclado, aí depois resolveu fazer bateria, aí toca bateria até hoje, e o Isaías conheceu ela num evento até de música lá na paróquia. Então, com isso a gente foi para a comunidade. Eu e a minha esposa Mara, meu nome é José Ricardo, mas mais conhecido como Ricardo, nós fomos para a comunidade, mas nós fomos com a nossa filha, porque ela ia para os eventos com Isaías, os eventos que tinham até na própria comunidade também a gente ia, e com isso foi caminhando, até que a gente começou a participar dos Terços da Misericórdia, e numa Feira da Providência, o Isaías convidou a minha esposa para fazer a agenda dele. Eu já ajudava de alguma maneira, porque eu tenho um equipamento de som, então eu ia ajudando a comunidade nas coisas que elas tinham necessidade. E com isso, a gente foi caminhando na comunidade. E a coisa de uns 3 anos atrás, a minha
a minha esposa teve uma moção dentro de um terço até da misericórdia, lá no São Domingo de Gusmão, lá na Tijuca. Aí ela quis fazer a carta para... E nisso, isso foi em agosto. Aí ficaram 4 meses perguntando, você não vai fazer a carta não, Ricardo? Porque eu sempre disse que eu faria caminho em qualquer comunidade, mas principalmente na comunidade de Coração Novo, por tudo aquilo que eu percebia, tudo aquilo que me movia. Até que no dia 30 de dezembro desse mesmo ano, eu entreguei a minha carta para dar entrada no caminho da comunidade. E hoje nós estamos como aliançados. E como é que é o seu trabalho na comunidade? O meu trabalho ele começou assim, de uma certa maneira, fazendo coisas, entendeu? Principalmente de cada coisa. Principalmente na área de questão assim de som, eu ajudo muito, de instalação, essas coisas, eu ajudo muito. Com o tempo, aí eu fui participando, como a gente era ligado aos casais, a gente passou a ser chamado para fazer pregação para casais. Tanto que tem comunidades aí que todo ano chama a mim e a minha esposa para fazer. Já tem, a gente fala assim, pô, a gente está virando freguês aqui desse local, mas isso porque as pessoas entenderam que a comunidade dependia daquilo. Hoje em dia a gente até luta um pouco, a minha esposa, para ser chamada a Ângelo Fabrício, a própria Patrícia e Isaías juntos fazer pregação, porque até dar uma dinâmica nova, né? Porque você vai, por mais que tenha um tema, sempre você vai ficar dentro daquilo que você com relação mesmo sendo com relação à comunidade. Porque as pessoas precisam entender que comunidade é um todo, né? Não é sempre a mesma pessoa, né? E a gente tem muito essa mania, né? De escolher uma única pessoa e querer só aquela pessoa. A gente não está tão aberto assim para o novo, né? A gente precisa ter essa abertura para o novo, para a gente também conhecer, de repente, outras vertentes, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Consagrado pode ir ao cinema, pode ir à festa, pode viver como todo mundo vive? Ou vocês têm alguma restrição? Nós temos até um dia chamado convivência. A gente forma grupos de 3 pessoas e elas escolhem para o que querem fazer. Pode ser cinema, pode ser teatro, dentro daquilo que o bom costume manda a gente fazer. Não é uma coisa de qualquer maneira, mas a gente pode fazer. E baseado nisso que você... por exemplo, eu tive muitos anos que eu não vou ao cinema. Aí a minha esposa me convidou na sexta-feira para ver o filme alemão. E é um filme muito bom. A gente sabe como é filme brasileiro, né? A tendência a dinâmica do verbo é complicado. Mas aí a gente está vivendo dentro de um ambiente de favela e aquilo tudo tem que ser transmitido da maneira real. Não adianta ficar querendo esconder algo que não tem cabimento esconder, né? Eu estou perguntando isso, que ali dentro você falou que a gente é considerado meio louco, né? Quem vive em oração, quem tem uma vida consagrada é considerado meio louco. Por isso eu estou perguntando, como é que você acha? Por que você acha que as pessoas te veem como louco? Essa questão da loucura é uma visão que é uma visão de anteparo, né? É uma visão de defesa. A pessoa se defende nos chamando de louco. Mas no meu ambiente de trabalho, por exemplo, eu nunca deixei determinar que eu não era um cristão. Eu não fui até um determinado ponto, que eu trabalho lá já há 32 anos. Eu não fui até um determinado ponto, a partir daquele ponto que eu fui, eu já era uma pessoa muito parecida com aquilo que eu sou agora na igreja, mas lapidou algumas arestas e isso começou a incomodar mais. Mas eu nunca tive essa tendência de esconder. Meu chefe, quando eu tenho necessidades, eu troco os dias porque eu tenho uma missão tal, ou tenho uma coisa tal para fazer, e ele aceita isso. E as pessoas respeitam a sua atitude religiosa dentro do contexto do trabalho? Essa questão do respeito é meio complicado, né? Porque primeiro que eu entendo assim, eu entendo que eu não posso obrigar eles a ser o que eu sou.
da mesma maneira, eu não deixo espaço para ser igual a eles. Então, esse questionamento, ele vai sempre existir, isso aí não adianta. Eu não vou mudar o mundo, nem Deus está preocupado em mudanças no mundo, mas eu não vou mudar nada. Então, o que eu faço ver para eles? Eu estou vivendo um momento, por exemplo, eu gosto muito de falar do meu trabalho, que o meu trabalho me ajuda muito. Eu tenho vivido um momento lá que eu tenho que mostrar aquilo que Deus é em mim. Mas, às vezes, também eu digo para eles, está na hora que Deus também se cala, né? Em determinado momento a gente precisa saber calar, né? Deixa eu voltar um pouquinho lá no Isaías. Como é que é a relação do Isaías com vocês, com os consagrados? Tanto faz. A relação com Isaías com os consagrados é uma relação, primeiro começa dentro da questão espiritual, né? Reconciliação, por exemplo, na comunidade Coração Novo, os problemas têm que ser resolvidos, principalmente sentados, principalmente comendo. Então ele usa muito a mesa como um ambiente próprio para se relacionar e automaticamente cortar todas as vertentes que podem gerar confusão na cabeça daquele que está chegando. Porque a gente tem que pensar assim, eu erro, eu vou errar, isso aí não tem, eu procuro não errar, mas em algum momento eu erro. Só que a gente não pode deixar que isso se transforme em algo que atrapalhe a vida do próximo, certo? Sim. É só para lembrar para vocês que está aberto a perguntas. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer. Deixa eu voltar no carisma de vocês da reconciliação. Uma vez eu também li, que achei muito interessante isso, que a vida profissional, como vocês são consagrados e como vocês são profissionais, né? Vocês trabalham, têm a vida profissional de vocês, às vezes fica difícil ir à igreja para adorar, para fazer adoração. E eu li também que vocês passaram a fazer essa adoração, né? Nessa dificuldade do dia a dia, a adoração de vocês se faz na pessoa do irmão e na pessoa de vocês também, né? Essa adoração do Cristo em vocês. Explica um pouquinho isso para a gente. Eu acho que isso tudo veio do modo como a comunidade ela foi montada dentro das espiritualidades, entendeu? A espiritualidade deoniana, né, que é a origem do Isaías, é Bom Jesus da Penha. Então lá tem toda a questão da reconciliação e dessa questão do coração novo, porque a vida espiritual ela é baseada em tudo aquilo, tem as santas que servem de chamamento para a gente, né? Santa Margarida Maria de Alacoque, tem várias, agora descobrimos que Santa Rita também é uma santa da reconciliação. Isso tudo foi criando esse ambiente favorável à reconciliação. Só que a gente entende, desde o início a gente entende, isso aí foi uma coisa que me agradou muito quando eu comecei na comunidade Coração Novo, que toda essa reconciliação começa por mim. Se eu não me reconcilio, não tenho condição de reconciliar com nada. Se eu estou reconciliado e não consigo me reconciliar com alguém, ainda tem alguma coisa errada, porque como é que vai chegar a Deus? Aí a gente vive essa espiritualidade da reconciliação baseada numa palavra, amor. Eu tenho que amar. Se eu não amo, eu não tenho condição de reconciliar. Então a busca, então vocês encontram no próximo esse amor, né? Esse amor, a experiência, pode falar, a experiência desse amor. Então, a essência do carisma, Coração Novo, basicamente é a relação, é o relacionamento entre pessoas, né? Então eu só me relaciono com aquele que eu me permito conhecer, né? Então, a partir daquele que eu me deixo me relacionar, que eu me permito conhecer o meu irmão, né, eu me aproximo mais de Deus. Na pessoa dele também existe Deus, né? Então, assim como eu busco Deus, ele também busca Deus, e a gente se relaciona com as nossas histórias, com aquilo que a gente traz
né, de matéria-prima, vamos dizer assim, né? É o adubo mesmo. A nossa história é o adubo para a nossa vida espiritual, para a gente poder viver o carisma da reconciliação. Como o Ricardo falou, é preciso que eu me reconcilie com a minha história, meu irmão se reconcilie com a história dele, para a gente junto buscar a Deus. E eu adoro a Deus quando eu me relaciono com meu irmão, porque eu também vou me relacionar com Deus. Então, tudo é base do relacionamento, se deixar relacionar. E na verdade, tirar a armadura, né? Porque eu tenho que tirar esse anteparo para eu poder me aproximar com o irmão. E vocês falaram uma coisa muito importante: se essa armadura estiver dentro de mim, não tem como, né? Então, primeiro eu tenho que eu mesmo me desarmar, para eu me aproximar e permitir que esse irmão se aproxime de mim. Isso, quebrar a casca do ovo. Na comunidade a gente faz até uma alusão à questão de Paulo, quando ele teve as escamas na vista. Essa é a nossa visão. A gente não tem como reconciliar com alguém ou com Deus, ou até com algo, se a gente está com escama nos olhos. Se a gente não consegue olhar, o diácono até falou muito bem, né, da questão do cego. O cego... O importante da gente entender é que o cego não apresentou só a visão, viu todo mundo. Ele viu algo muito maior do que isso. E que às vezes a gente, na nossa vida particular, a gente começa a puxar isso para trás, a gente começa a frear. Quando você começa a frear, você não está freando a sua vida, você está freando a vida da comunidade. Às vezes é o que aconteceu, por exemplo, ela teve que se afastar. A gente fica triste, fica chateado, mas se ela ficasse, de repente, o que aconteceria com a comunidade? Hoje ela tem uma nova visão, ela hoje tem um anteparo novo, né? uma espiritualidade totalmente livre. Que isso também é uma condição que a gente coloca muito na nossa espiritualidade da reconciliação, a pessoa é livre. A gente não obriga ninguém a ser agradecido, porque gratidão é uma coisa própria da pessoa. Se o meu coração não está aberto a ser grato, não adianta eu obrigar a pessoa a ter gratidão por algo, certo? A gente não deve fazer esperando a gratidão, né? A gente tem que fazer por amor, como vocês mesmos falaram, né? Se eu enxergar o Cristo no outro, eu não vou fazer querendo que a pessoa me agradeça ou que me agrade. Eu vou fazer pelo amor ao Cristo que eu vejo nela, né? A gratidão é um plus, seria algo a mais daquilo que eu devo receber de Deus em troca daquilo que eu fiz, né? Na verdade, é a minha santidade, né? É a minha doação. Uma pergunta da plateia. A vida em comunidade consegue levá-los a uma intimidade com Deus? Ou, para o consagrado, para estar íntimo de Deus, precisa-se viver em comunidade? A vida em comunidade consegue levá-los a uma intimidade com Deus? Ou, para o consagrado, para estar íntimo com Deus, precisa viver em comunidade? Precisa viver em comunidade, mas essa intimidade com Deus, ela é própria de cada um. Pessoal. Só que eu tenho que levar ela para a comunidade. Não adianta eu sair da minha casa e deixar a intimidade com Deus lá e ir para a comunidade. Aí eu atrapalho a comunidade. Você tem que viver tudo isso, como ela falou, você tem que viver isso tudo 24 horas. Até dormindo você tem que estar vivendo isso. Porque nós temos o nosso trabalho, a gente tem o nosso cansaço, a gente precisa descansar, Deus aprova isso, mas a nossa comunhão ela se dá em todos os momentos. No dia mesmo que a pessoa que mora lá, que vive lá na casa, que tem 72 anos, ela passou mal, aí a minha esposa está ouvindo o telefone, era o WhatsApp. Ela foi ver, aí viu que Elci tinha passado mal, estava na UPA, tinha tido um derrame. Entendeu? Então, isso tudo é uma comunhão. Eu não ouvi porque no dia eu fiquei até mais tarde acordado, que eu tive que esperar minha filha, que ela saiu do trabalho muito tarde, eu tive que ficar na rua esperando ela. Então, eu não tive condição, mas ela percebeu. Isso é a comunhão. Eu não preciso estar... a minha ligação ali naquele momento era descansar, porque eu precisava no outro dia acordar às 5h30. Então,
mas houve comunhão. E o telefone, ele foi bem usado dessa vez. Ele serviu. Então, essa questão aí, a gente tem que levar ela, a gente tem que estar com ela, mas a comunidade é muito importante, porque às vezes você diz que está em comunhão, mas você está fora da comunidade, não tem elo de ligação. Seria um lado sustentando o outro, né? O pessoal sustentando a comunidade sustentando o pessoal, né? Você até falou agora há pouco da palavra santidade, né? Na passagem que a gente usa, né, que é Isaías 36, fala sobre isso, né, que Deus vai mostrar a sua santidade. Lá também fala de uma água que limpa, que as pessoas não entendem. Às vezes as pessoas ficam presas em si porque elas não entendem o seguinte: Deus livra a gente de tudo, Ele limpa tudo que a gente... E quando Ele fala das águas, existe até uma dinâmica, né, na evangelização. Antigamente existia uma dinâmica que botava um copo de água suja e ia botando água limpa, até que chegava um ponto que a água ficava limpa, tirava a sujeira toda, ela ficava limpa. Nós somos assim. Às vezes a gente se entrega ao pecado e acha que aquilo nunca vai ser curado, mas Deus, Ele quer fazer isso na gente, e a vida comunitária, ela ajuda nisso. Importante também falar da família espiritual. A comunidade, ela se torna a sua família espiritual. E é muito diferente você enfrentar uma tribulação na sua vida quando você tem uma família espiritual que reza, que sofre junto com você. Eu tive um câncer em 2011 e fiquei 23 dias internada. E eu sabia que naquele momento que eu estava internada, que fui 2 vezes para o CTI, que eu tinha uma família espiritual orando por mim, me sustentando a minha família, né? A minha mãe, na ocasião, meu marido, meus irmãos. A minha família espiritual, a minha comunidade, ela era sustento para a minha família de sangue. E era sustento para mim, que estava ali no leito de hospital. Então, assim, ser comunidade é ser família espiritual, é dar esse sustento. A gente falava de ser coluna de oração para a própria obra de Deus, mas para a vida um dos outros também, porque a gente é uma família espiritual, a gente vive como uma família espiritual. Na alegria e na tristeza, nós somos uma família espiritual. Tenho mais uma pergunta. De que forma é aplicado o carisma da reconciliação na família que é visitada? Vocês fazem visitas de famílias? Porque na pergunta está assim: de que forma é aplicada o carisma da reconciliação na família que é visitada? Como acontece? É realizado na comunidade ou nos lares? Acho que quer saber se acontece a visita, a reconciliação, como acontece essa reconciliação na família, e se essa família é visitada ou se vai até a comunidade. Acho que é isso. Essa questão da visita a gente não tem lá na comunidade, mas a gente tem uma visão assim: todos os que batem naquela porta têm uma necessidade. Não importa se é pouca, se é muita, mas tem uma necessidade. Agora, quando tem um vizinho, por exemplo, doente ou com alguma dificuldade pessoal, a gente vai ao encontro dela, porque levar eu às vezes é uma questão, questão da própria família, né? Você não leva para o doente, às vezes. Eu, por exemplo, sou MESC, e aí quando eu levava a comunhão na casa de um doente, eu tinha sempre a vontade de oferecer algo muito mais do que simplesmente aquela comunhão. Porque ir lá, botar comunhão, no meu entendimento, eu achava que qualquer um teria condição de fazer. Só que a preparação que a gente recebe, ela tem que ser desenvolvida de uma maneira diferenciada. Eu tenho que mostrar para aquela família que aquela família tem que... ela tem sentido até às vezes aquela doença. Entendeu? Tem sentido. Nos próprios congressos mesmo que a gente faz, a gente tem uma pessoa com uma certa dificuldade, a gente chama ela no particular, conversa. Isso tudo é uma dinâmica. A gente não tem essa intenção ainda aí de fazer as visitas, mas a gente entende que a gente tem que estar
ligado nas necessidades próprias de quem vem, próprias de quem está em volta, próprias de quem é da comunidade, mas às vezes está distante. A gente tem que perceber, tem uma pessoa que está distante, a gente tem que procurar saber se ela tem alguma... Vocês buscam identificar ao redor de vocês as necessidades para levar essa reconciliação ou aquilo que for daquele momento, for necessário naquele momento. Aí a reconciliação vai junto. Ou a pessoa vem em busca, né? Ou alguém vai lá na casa e pede ajuda, ou então vocês identificam na relação de vocês e levam a problemática para a comunidade para ajudar a resolver, ou vocês vão individualmente. Entendeu? Assim, tem um problema, tem alguma situação de reconciliação que precisa ser resolvida, ou seja, quer ser reconciliação familiar entre irmãos, marido e mulher, e vocês conseguem identificar isso. Essa pessoa é levada até lá, essa pessoa não vai ser visitada por um membro de vocês ou pelo grupo. Como seria essa dinâmica? Então, a gente entende que a pessoa que quer uma ajuda, ela vai buscar ajuda. Então, a gente está aberto ao atendimento. Você liga para a nossa casa e marca um atendimento com algum consagrado e a gente vai te ouvir. Então, a gente ouve a pessoa, porque muitas vezes a pessoa falando, ela mesma encontra as respostas para o problema dela, né? E a gente reza junto, a gente acolhe, a gente leva para a mesa, como o Ricardo falou, a nossa espiritualidade se dá em torno da mesa, a gente toma café junto, partilha as dificuldades juntos, a gente acolhe a pessoa, a gente quer trazer a pessoa para estar junto da gente. Dessa forma, a gente vai começar a cuidar dessa pessoa, ela vai se deixar cuidar, que é o mais importante, é cada um de nós se deixar cuidar pela comunidade, por onde você está servindo a Deus, por onde você quer servir a Deus, né? Ou aquele que a pessoa ainda nem conhece a Deus, mas sabe que tem um problema, não consegue mais viver com aquela angústia do dia a dia, precisa buscar uma ajuda. Então, a gente acolhe essa pessoa, dá carinho, dá atenção, dá oração, dá o nosso melhor. O que a gente tem para oferecer é isso. E se a gente dificilmente a gente vai na casa das pessoas, porque a gente não tem essa estrutura. A maioria de nós trabalhamos, a gente não tem condições de ir à casa das pessoas. Então, Isaías trabalha muito isso, né? De quem quer ser ajudado, vem buscar ajuda. Já é o primeiro passo que a pessoa dá ao sair da sua casa, né? A sua casa física e interior. Eu vou lá buscar uma ajuda. Então, esse já é o primeiro passo para a cura, para querer ser ajudado. Então, a gente não tem esse trabalho de ir nas residências. A gente acolhe a pessoa na nossa casa. E nós temos os congressos de avivamento, que nós temos um por mês, onde a gente trabalha a cura interior. No próximo, agora, nós vamos ter congresso para mães, depois nós temos congresso para jovens, congresso para homens. Dessa forma, a gente entende que a gente vai trabalhando com o ser humano, né? Seja ele homem, mulher, jovens, idosos. Vamos ter congresso para músicos também esse ano. Então, a gente está caminhando para ir trabalhando em grupos. E dentro do congresso sempre surge alguém que quer um atendimento mais dedicado, quer uma oração, e a gente leva para a oração, ou a gente marca um outro dia. Nosso trabalho consiste nisso. Mas não tem como detectar se aquela pessoa precisa de reconciliação. Todos nós precisamos nos reconciliar. Como eu falei, é no dia a dia que a gente se reconcilia com Deus e conosco mesmo, né? Mais uma pergunta à plateia. Qual é o número de pessoas que frequentam a comunidade? Vocês têm noção? De número? Isso aí é muito variável, né? Que tem os que entram, os que saem. Para dizer a verdade, a gente não se preocupa muito com esse detalhe. Os aliançados, por exemplo, cresceram, aí depois diminuíram, agora voltaram a crescer. Mas assim... Desculpa, te interrompendo. Assim, a frequência, porque vocês fazem eventos lá, né? Você falou de congresso e faz lá na casa, não é isso? Nos eventos, por exemplo... Vai bastante gente. Eventos, por exemplo, de mulheres, por exemplo, teve uma vez que a gente fez um evento lá que foi 450 mulheres. Na casa? Na casa.
Nossa. Entendeu? Agora, isso aí é muito variável. De homens, por exemplo, o primeiro foi muito pequeno, depois o outro já aumentou um pouco. Então, é variável. De mulheres, não. Normalmente, de mulheres sempre é um número... Tanto que agora, no último que a gente fez com um número menor, que fez dentro do salão, aí foram 160, né? 160 mulheres. Nossa. No dia a dia, nós temos entre 30 e 50 pessoas que caminham conosco, que participam das nossas celebrações. A gente tem missa às quintas-feiras e aos sábados na nossa casa. Então, no dia a dia, em torno de 30 a 50 pessoas. E quais os trabalhos e meios de divulgação para envolver as pessoas? Os trabalhos e os meios de divulgação. Os trabalhos, basicamente, são os avivamentos, as missas, né, seriam o chamamento, né, tem coisas que a gente faz separadamente, que é o Dia da Graça, é basicamente os aliançados e aqueles amigos mais próximos, com missas. E no sentido total, a gente vai caminhando de acordo com as necessidades, entendeu? O que o Coração Novo faz para a comunidade? Eu acho que nessa pergunta é o que o Coração faz novo para a comunidade de fora, né? A comunidade ao redor, a cercania. Nós somos vistos pelas pessoas, né? Umas vão lá, ajudam, outras participam das missas, participam dos eventos. Cada um dá um sentido em função daquilo que a comunidade oferece, daquilo que a comunidade mostra. A gente não define o que a pessoa vai fazer. Até mesmo os que ajudam, como eu, às vezes eu ajudo muito na questão, como eu falei no início do som, mas às vezes eu ajudo na cozinha. Então, a gente não fica preocupado com isso, mas a gente percebe que em volta as pessoas ficam muito assim comovidas, né? Mas cada um dá sentido a isso, com ajuda, leva um presente, leva um bolo, cada um faz da sua vida aquilo que a comunidade transmite para ela. E eles participam efetivamente, a vizinhança, vamos dizer assim, eles participam efetivamente da casa? Eles frequentam, eles vão às missas? Nas missas, nos eventos que a gente faz. Eles participam. E como sobrevive a comunidade de Coração Novo? Então, nós, como eu falei, sou administradora, né? Ajudo na administração da casa, financeira, no sustento. Nosso sustento, basicamente, vem dos dízimos, né? Dos nossos aliançados, das ofertas nas missas, das ajudas de alguns amigos que conhecem o nosso trabalho e que fazem questão de nos ajudar, e desses congressos de avivamento que nós fazemos uma vez por mês, onde nós vendemos as nossas coisas, nós temos um stand onde vendemos camisetas, terços, nós compramos para revender, e a gente vende almoço. Para vender o almoço a gente pede doação, então a gente consegue arrecadar um pouquinho mais, e aí isso ajuda tudo no sustento da nossa casa. E a gente também esse ano está fazendo almoço a cada 2 meses, almoço beneficente na nossa casa a cada 2 meses. Vocês já estão convidados a estar lá conosco. Bom, basicamente é isso. E alguém mais tem perguntas? Coração Novo versus ecumenismo. O Isaías, ele tem uma origem evangélica, que a família dele era toda evangélica. Só a partir de 10 anos é que ele foi para a igreja católica, foi batizado. E Deus suscitou no coração dele nessa questão da unidade dos cristãos. Então, tanto que a palavra ecumenismo, a gente até usa ela por força da igreja, mas no fundo, a intenção é a unidade
a unidade do corpo de Cristo. Não necessariamente a gente está olhando para o católico, para o evangélico, a gente não está olhando para isso. É a unidade do homem, o homem que se diz cristão. Nós participamos até de um encontro agora que teve na Canção Nova umas 3 semanas atrás, chamado Em Cristo, que é Encontro de Cristãos em Busca da Unidade e da Santidade. E a maior parte das pessoas que falaram, que fizeram palestras, eram evangélicos. Inclusive teve um que fez uma palestra baseada num documento do Papa. Então, isso tudo aí é um caminho que já tem 7 anos isso, mas é um caminho que não é passos largos. É algo que tem que ser vivido, né? O Espírito Santo ele tem que mover a pessoa a ficar interessada nisso. Isso não é um assunto assim, vamos dizer assim, para o Isaías e para a comunidade é uma estaca fincada, mas não é uma obrigação de quem está em volta, entendeu? Não existe uma obrigação. A gente faz isso porque a gente acha que isso aí realmente vai levar, como Cristo disse, que queriam que todos estivessem juntos, fossem um. Então a gente... Na verdade, a comunidade trabalha essa relação entre as pessoas, né, independente de credo, né, de religião, vamos dizer assim. O objetivo da comunidade é trabalhar todos dentro de uma unidade cristã, seria isso. Inclusive, nesse último encontro, esteve lá 2 americanos, um é evangélico, o outro é católico. Eles têm uma comunidade na Virgínia. Eles vão fazer um evento agora, eles chamaram o Isaías para ir lá para fazer uma pregação para eles lá. Mas eles já vivem isso. É uma comunidade que vive, tem o católico, tem o evangélico, mas eles vivem de uma maneira como se todos fossem um. E a grande coisa que eu vejo nisso, o grande sentimento que eu tenho de Deus nisso tudo, né? A vontade de Deus, a mão de Deus nisso tudo, é que você vai para um lugar desse, às vezes você fica até na dúvida, será que aquele evangélico ou é católico? Porque eles vão com roupa comum, aí você fica na dúvida, você só vai ficar sabendo quando ele entra lá, fala alguma coisa. O que eu vejo de maior nisso tudo é que Deus ele está agindo, mas ele não está preocupado com o tempo. Ele só disse para o Isaías e para outros, vocês têm que fazer isto. Agora, se vai dar certo no tempo de vocês, aí eu já não posso. Tá bom? Mais alguma pergunta? Não? Então eu tenho, para a gente finalizar, eu tenho 2 perguntinhas. A primeira é que vocês falaram de Santa Rita, né, da identidade com ela. Vocês têm algum patrono, algum santo que vocês levam como referência, como de vida a comunidade? Então, cada um tem seu santo de devoção na comunidade, né? Tanto que quando a gente faz nosso documento, que a gente assina um documento, quando a gente se torna aliançado, e você diz quem é o seu intercessor, né? No meu caso é Santa Clara, mas a comunidade, mesmo agora no nosso estatuto, que nós já escrevemos o estatuto, nós temos alguns que a gente chama de baluarte, né? Tem Padre Deon, pela espiritualidade do coração de Jesus, Santa Margarida Maria, são vários, Santa Gertrude de Helfta também, que começou a difusão do coração de Jesus no século XVII, se eu não me engano, não sei se estou certa. E nós entendemos agora que Beata Helena Guerra também faz parte, e está muito forte a Santa Rita, porque Isaías esteve ano passado na Itália, e ele foi batizado aos 12 anos no dia de Santa Rita. E ele esteve em Cássia e teve uma experiência profunda com carisma no dia de Santa Rita, lá em Cássia. Então, como o Ricardo falou, né, a gente entendeu que Santa Rita também viveu a reconciliação. Então,
ela fez a reconciliação em família, né? Ela buscou isso, né? Então, Santa Rita, a gente também está estudando, né? E João 23 e João Paulo II. Muita gente. É o céu inteiro, né? Que bom. Então, mais uma pergunta só para encerrar. Não, depois tem a minha que eu vou encerrar com a minha. Peraí. Quais são os eventos mais importantes que acontecem durante o ano na comunidade e de que forma é feita a divulgação? Então, todos os nossos eventos a gente divulga na Rádio Catedral, no Facebook e no nosso site. O evento mais importante... Nossa, agora... Nós temos o evento no Santuário da Penha, todo dia 12 de outubro, que é uma parceria de longa data com o Padre Serafim. Já há 13 anos que Isaías faz esse evento, né? Há 12 anos esse ano com a comunidade Coração Novo, que é um evento que a gente leva paz para aquele lugar ali da Penha, que hoje, graças a Deus, já tem a pacificação, né? Mas a gente nunca deixou de fazer, mesmo nas épocas mais difíceis de violência, naquele lugar. E, como eu falei, todos os nossos eventos é uma vez por mês. Nós temos os congressos, que a gente entende, é onde a gente coloca o nosso carisma à disposição das pessoas que vão buscar a Deus ali naquele lugar, na nossa casa, né? Que a gente entende, ali no Engenho Novo, é o lugar que Deus quis nos fincar. Nós estamos ali há 10 anos. Então, sempre que a gente abre as portas da nossa casa, a gente entende como um evento importante. Então, basicamente, todos os congressos que a gente faz uma vez por mês e que a programação também está no nosso site, são importantes para a gente, porque é a oportunidade que a gente tem de falar do que a gente vive. E para encerrarmos, como começamos falando sobre loucura ali dentro, então a minha pergunta para vocês é se vale a pena ser louco para servir Jesus. Claro que vale a pena, né? Como se falou, a gente procura viver uma vida normal, somos normais, só que somos normais que já encontramos Jesus, né? Estamos encontrando Jesus a cada dia, nos permitimos encontrar Jesus, né? Porque Jesus, ele está ali e a gente que precisa ir ao encontro dele. Então, vale muito a pena. Eu, mais do que nunca, tive muitos anos afastada de Deus, da presença de Deus, e hoje eu sei que é o que eu preciso na minha vida. Eu não vivo sem Deus na minha vida. É impossível isso para mim, né? Hoje é impossível viver longe do carisma Coração Novo, do carisma da reconciliação. Como eu falei, eu vivo a cada dia me permitindo reconciliar com a minha história, reconciliar com tudo que eu vivo, com as minhas misérias, para que eu possa caminhar em busca de uma santidade, em busca do céu, que é o que eu quero para a minha vida. Então, vivo uma vida normal, de sair, de ir ao cinema, quando a gente tem tempo, né? Porque a vida missionária, ela é exigente mesmo, mas eu entendo que essa vida, a minha vida precisa ser exigente também, porque eu sou uma pessoa muito exigente. Então, eu preciso ter uma vida exigente com Deus, sempre na presença de Deus, buscando o Espírito Santo no dia a dia da minha vida, e vale muito a pena ser louca desse jeito, né? Eu entendo essa loucura a partir da família, né? Eu tenho uma família, sou eu, a Mara, as minhas 2 filhas, a Rafaele, que é a mais velha, a Isabelle, todos estão na igreja. A minha filha, inclusive, mais nova, a Isabelle, ela faz teologia na PUC. Então, eu entendo que essa loucura é um caminho que Deus vai mostrando para todos nós que deixamos. Eu gosto muito daquela palavra que diz que você tem que rasgar o seu coração, né, para que Deus possa mostrar tudo aquilo que Ele tem para mostrar. Porque às vezes a gente fica vestido de algo que não tem sentido. Mas quando a gente encontra Deus, quando a gente tem um caminhar com Jesus, a gente vê até as situações adversas de outra maneira. E é essa loucura que incomoda o mundo. Mas só que
a gente tem que mostrar que essa loucura é a sanidade, é a verdade. Eu não posso me esconder. Problemas todo mundo vai ter. O mundo vai ter. Jesus falou isso. E quem vive a palavra da verdade, vive na espiritualidade, vive no espírito. Por quê? Porque quando eu entendo que aquilo tudo que está ali pode ser bom ou ruim para mim, eu vivo bem, porque eu sou uma pessoa livre, eu sou uma pessoa entregue. Eu não tenho máscaras, não tenho assim nenhuma dificuldade de mostrar isso que eu vivo em qualquer lugar que eu esteja, mesmo que seja num ambiente totalmente ateu. Eles são ateus, mas eu não sou. Eles têm o direito de ser ateu e eu tenho o direito de ser cristão. Então eu entendo que essa loucura, a gente tem que viver ela bem vivida mesmo. Chamando tudo aquilo que Deus nos dá, trazendo tudo aquilo que Deus nos dá, através do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de Maria. Por isso que eu gosto muito das histórias dos santos, porque elas nos mostram que a gente ainda não viveu quase nada de Deus. A história do santo mostra que a gente ainda não viveu nada, a gente está engateando. Então eu entendo que essa loucura, ela tem que ser vivida verdadeiramente na palavra de Deus, na verdade de Deus, no Espírito Santo. Amém? Então, para a gente finalizar, eu queria que vocês falassem ali para a câmera, mandassem a mensagem de vocês, a mensagem do Coração Novo, a comunidade Coração Novo, para quem for escutar. O que bater no coração de vocês, que você acha do trabalho de vocês, do amor que vocês querem propagar, para a gente poder finalizar. Então, ser comunidade Coração Novo é querer ser diferente nesse mundo, é querer ter uma vida nova, é querer dar um coração novo para a humanidade. A diferença não é ser uma pessoa louca, como a gente estava falando aqui, ou ser uma pessoa que se veste diferente, mas é uma pessoa que age diferente, que olha para o mundo com uma nova visão, olha para o mundo, que vê que o mundo precisa de Deus, precisa do seu trabalho, precisa da sua dedicação. Então nós estamos lá no Engenho Novo, estamos dispostos a ajudar. Se você precisar de ajuda, liga para a gente. Nosso site é www.coraçãonovo.com.br. Você encontra todas as informações da nossa comunidade. E o que nós queremos é ajudar a Deus a dar para a humanidade um coração novo. Se você busca isso para a sua vida, liga para nós, entre em contato conosco e a gente vai poder te ajudar. Pode deixar o telefone também. Nosso telefone é 2201-3302, aqui no Rio de Janeiro, 2201-3302. Então, qualquer necessidade que você tenha, a sua família tenha, algum membro da sua família tenha, pode ligar para a gente, marca um atendimento, vai até a nossa casa, tomar um café, sentar conosco na nossa capela, fazer uma oração junto. Ter uma vida em comunidade, uma vida em família, que esse é o nosso primeiro chamado, viver uma vida em família, uma família de Deus, uma família segundo o coração de Deus. Amém. A gente agradece a Ângela, agradece o Ricardo pelo carinho de vocês, pela disponibilidade de vocês terem vindo até aqui, de todo o coração. Agradece a cada um de vocês também que veio nos ajudar, que veio colaborar com esse trabalho. Próximo mês a gente promete ter de novo, se Deus quiser, com a ajuda de cada um de vocês. E que Deus nos abençoe a todos. Tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Transforma-me, enche-me.
vida, da nossa história. Você se aceitar com as suas dificuldades. Não espere estar pronto, estar perfeito para buscar se reconciliar com Deus. Comece hoje mesmo, olhando para a sua vida, olhando para a sua história e pedindo a Deus: reconcilia, Senhor, a minha história comigo mesmo. Eu não posso apagar uma linha, arrancar nenhuma folha da minha história, da história da minha vida. Tudo aquilo que eu fiz lá atrás, tudo que eu fiz ontem, tudo que eu fiz há 10 minutos atrás, eu já não posso mais apagar. Mas eu tenho um Deus que reconcilia todas as coisas, e eu creio que Ele já me perdoou, que Ele quer um coração novo para mim, me quer de uma forma nova nesse mundo. Então por isso que eu dou passos, por isso que eu deixo Deus me sondar, por isso que eu deixo Deus me quebrantar, por isso que eu deixo Deus me transformar, por isso que eu deixo ser usada por Deus para anunciar o reino dele, para anunciar as maravilhas que ele faz, para anunciar que a reconciliação vale a pena. Se você hoje, irmão, tem algum problema que você ainda olha para a sua história e vê como é difícil, eu não me perdoo por isso, se perdoa, porque Deus já te perdoou. Se você tem alguém na sua família que você tem dificuldade de se relacionar, busca o perdão, perdoa essa pessoa, ora por essa pessoa. Uma vez um padre numa confissão me falou: se você está orando por essa pessoa é porque você já perdoou. Então começa a orar. Se você ainda não tem coragem de ir buscar essa pessoa para se reconciliar, para pedir perdão, ore por essa pessoa e deixa Deus ir agindo na sua vida, porque Deus vai providenciar o dia em que você vai estar face a face com essa pessoa que você tem dificuldade, para vocês voltarem a se olharem como irmãos. Seja alguém na sua família, seja alguém no seu trabalho, seja algum amigo seu. Busca isso, porque vale a pena ser de Deus, vale a pena ser um coração novo.